Agora sim, bom dia. Bom, nós somos a F6 Comunicação, nós somos uma agência de publicidade que surgiu num contexto bastante interessante. O contexto no qual nós surgimos é o contexto que o mercado de publicidade está em expansão, não só no Brasil, mas também no mundo, mas principalmente nós surgimos num processo de globalização. A globalização ela é um fenômeno do mundo capitalista que começa no final do século XX e se estende até o início do século XXI e perdura aí por todos esses anos que se passaram. E a globalização, ela basicamente promove interação mundial, promove interação cultural, interação social, interação política, interação informacional. E se a gente pesquisar o que significa no dicionário essa palavra interação, nós veremos que existem dois sinônimos para isso. Um deles é o diálogo e a outra é a comunicação. Bom, a globalização, como eu já disse, ela causa novidade, ela faz com que o mundo lance novos produtos a todo tempo, ela faz com que a comunicação seja dinâmica, ela causa um ritmo social muito rápido. E se você não interage com qualidade, você fica para trás. Porque produtos novos de qualidade acontecem a todo instante, principalmente no Brasil, que é um país que vem investindo na criação de novas empresas a todo instante, porque nós vivemos no neoliberalismo, que prioriza a criação de novas empresas e que é um país globalizado. Então, novas empresas existem. O que faz com que essas novas empresas se consagrem no mercado hoje é a forma como elas interagem. E nós, da F6 Comunicação, entendemos, portanto, que o nosso papel é oferecer uma comunicação que dá resultado para todas as empresas que pretendem se tornar vanguarda no mundo globalizado. Bom, para a gente atingir isso, nós definimos algumas palavras que expressam o conceito e as ideias que fundamentam a F6. A primeira delas é paixão. A paixão significa o empenho e a vontade de cada integrante na construção de cada projeto. Esse empenho, ele surge do desejo da F6 de mudar a comunicação criativa do mundo, sendo que esse desejo, ele é a alma, o espírito e a essência da F6. Para nós conseguirmos fazer a diferença no mundo da publicidade, nós formamos uma equipe capacitada e competente e juntos nós formamos um time que consegue alcançar os nossos objetivos e fazer essa diferença. A junção das características e da forma de pensar dessas pessoas gera o equilíbrio necessário para o pleno funcionamento da empresa. A nossa última palavra que representa um conceito é a palavra branco. Essa palavra ela é muito importante dentro dos conceitos da agência, na medida que ela representa todo o foco dos integrantes da equipe para uma comunicação eficiente, para uma comunicação clara. Daí a palavra branco. Uma outra coisa sobre essa palavra é que dela saem muitos elementos da agência. Primeiro que o branco, em luz, ele é a mistura de todas as cores. Essa definição é importante porque o maior diferencial da nossa agência é a mistura de pontos de vista diferentes, de influências culturais diferentes, que possibilitam a existência de um universo de criação único. Uma outra coisa sobre essa palavra é que o branco, quando representado em hexadecimal para a internet, ele é representado como hash FFF. Essa nomenclatura é o que deu o nome à agência, é o que veio o nome da agência. Isso foi abreviado para a hashtag FA6, que finalmente evoluiu a F6. Esse é o logo da F6. Essa marca, que já remete inclusive à hashtag que deu o nome à agência, ela esconde em negativo os caracteres que dão o nome da agência. Vocês podem ver aqui em vermelho o F e o 6. Segundo que os únicos vértices da marca, eles apontam para o mesmo ponto que é no centro dela. O que representa que a equipe inteira está voltada para o mesmo objetivo, para o mesmo foco, que é uma comunicação eficiente. As principais cores da F6 são o branco e o preto.
Mas, quando a gente precisa de outras cores, a gente adota as cores auxiliares. E como as cores auxiliares, a gente escolheu cores que expressassem a essência da nossa empresa. Então, primeiro a gente escolheu o vermelho, que representa a paixão. Em contraponto a essa cor tão forte, a gente decidiu escolher o azul, porque representa a serenidade. E seguindo esse mesmo pensamento, a gente escolheu o verde, que representa o equilíbrio. A cerquilha, ou o jogo da velha, é frequentemente usado nas redes sociais, onde ela é conhecida como hashtag. Esse símbolo é utilizado como suporte visual da nossa agência, pois além de ser parte do código hexadecimal que deu origem ao nome, hashtag FFFFFF, ela pode ser encontrada e utilizada nas redes sociais atuais, como o Facebook, o Twitter e o Instagram. O site da F6, ele resume e concretiza toda a identidade minimalista que foi criada para a empresa e que foi apresentada para vocês agora. Ele apresenta informações da maneira mais simples em cada página, o mínimo de informações necessárias para continuar essa identidade minimalista do site. E ele também é adaptável para diversos dispositivos, tablets, smartphones, televisores, qualquer outro dispositivo que consiga se conectar à internet. Isso é importante para a nossa identidade, porque isso facilita ainda mais o acesso à informação. E esse é um dos principais objetivos da nossa identidade minimalista, clean, simplista, facilitar o acesso à informação. Bom, o nosso cliente é a Rei do Mate, uma empresa voltada ao ramo da alimentação. A Rei do Mate, ela atua em 17 estados brasileiros com mais de 300 franquias. O seu crescimento econômico e a sua estabilidade financeira alcançada ao longo da sua história, ela se deu pela distribuição eficiente dos seus produtos de acordo com a necessidade de cada cliente, uma grande quantidade de lojas, vocês podem ver ela presente em quase todos os estados brasileiros, e a sua tradição. Durante a nossa análise da marca do cliente, da Rei do Mate, nós encontramos algumas eficiências. Entre essas, nós destacamos duas principais. A primeira seria a falta de identidade entre as lojas da Rei do Mate, tanto na arquitetura, no design de suas fachadas e da decoração interna, quanto nas regras dentro de cada loja. Essa falta de identidade faz com que o cliente não consiga estabelecer uma ligação entre os produtos e a marca da Rei do Mate. A segunda deficiência encontrada pela gente é o fato da empresa se utilizar de duas agências de publicidade para fazer sua comunicação. Essas agências, na maioria das vezes, não utilizam uma linguagem que conversa, não criam projetos que tenham uma identidade parecida. Isso causa no cliente confusão e desentendimento na maioria das vezes. É importante ressaltar que a Rei do Mate ela não encara como problemas reais essas deficiências, já que seu principal objetivo é abrir cada vez mais lojas e expandir ao máximo sua marca. No entanto, essa falta de padronização entre as lojas faz com que o cliente não estabeleça um vínculo afetivo maior com a empresa, sendo que ele não consegue descrever os seus produtos de uma forma concreta e ele consegue identificá-los quando apresentado a eles. A Rei do Mate apresenta produtos que podem ser consumidos por toda a família, e dessa forma ela classifica seu público-alvo como sendo de 0 a 80 anos. Mas um público-alvo tão amplo dificulta muito a identificação com o consumidor. Então, para a criação da nossa campanha, foi necessária a segmentação desse público. Dessa forma, o principal alvo se tornou os jovens adultos de 18 a 30 anos de idade, das classes A e B. Uma das características mais marcantes dessa faixa etária é a falta de tempo. Eles estão sempre à procura de uma forma de otimizá-lo. Mas apesar dessa falta de tempo, eles não abrem mão do consumo de produtos saudáveis. E uma pesquisa feita pela e-commerce em 2012 mostra que 80% dos jovens se preocupam em se alimentar bem, fato que aumenta e favorece o mercado da Rei do Mate. Portanto, tendo em vista todos os pontos positivos que foram ressaltados pelo Gabriel e pela Vitória, que é a tradição da empresa, o fácil acesso a todos os seus produtos por conta da quantidade de franquias, são os produtos novos que eles lançam a cada semestre, novos produtos no ramo alimentício. Eles acompanham, inclusive, os seus produtos acompanham, inclusive, a tendência do saudável, que é algo que vem crescendo muito nos últimos tempos. E a rapidez com que os produtos são fornecidos
fornecidos e tendo em vista também o problema principal que foi caracterizado por nós da F6, que é a questão da falta de identidade que a comunicação da empresa oferece, por isso, e consequentemente uma falta de vínculo por parte da empresa e do cliente, a nossa campanha ela vem, na verdade, para concretizar todos os pontos positivos e fazer com que eles liquidem o ponto negativo. Porque o nosso público, ele na verdade é caracterizado como a geração Y. A geração Y, ela é composta pelas pessoas que nasceram entre a década de 70 e 90, né? E são pessoas que se entendem como especiais. São pessoas que esperam não mais estabilidade, mas esperam realização. E essas pessoas, elas consomem hoje as empresas que entendem as suas necessidades e que as apoiam nesse sentido para que elas se realizem profissionalmente. Então, alguém da geração Y compra um produto de uma empresa não só porque é um produto de alta tecnologia, não só porque é um produto de qualidade, mas compra um produto de uma empresa que entende os seus valores e que conversa com eles. A geração Y, ela está nas universidades, ela está nos grandes centros de informação e trabalho, ela não tem tempo, ela estuda e trabalha ao mesmo tempo, e para isso, para que a gente converse com essa geração, nós criamos a campanha Reino Mate, Sua Majestade o Cliente. Bom, a nossa campanha ela é bastante sugestiva. Ela tenta mesclar a contemporaneidade do mundo com a tradição que a empresa oferece, né? A gente usa elementos da época medieval que conversam com a questão do longo tempo da empresa no mercado e a gente desenvolve ao longo da campanha características que são atuais, porque essa geração é atual, é uma geração que está conectada o tempo todo, é a geração da troca de informação, né? E, bom, existem aí na nossa campanha 3 figuras. E a figura principal da nossa campanha é o cliente. Óbvio, foi o que eu acabei de dizer, que a gente espera que esse cliente ele se sinta especial ao ser visto pela Rei do Mate. O cliente, portanto, ele é protagonista da campanha, né? E para que a gente alcance esse objetivo, nós criamos uma terceira figura, né? Essa terceira figura é bastante interessante também, ela se chama Bobo da Corte. O Bobo da Corte ele vai servir mais ou menos como uma ponte... Peraí que não vai dar para continuar a apresentação, gente, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Oi, licença? Sim, pois não? Sim, gente, estou entendendo também. Majestades, foram 2 longuíssimos meses, 2 longuíssimos meses de muito trabalho para esse bobo que vos fala. É verdade, porém, que 60 dias não é nada comparado aos milênios que se sucederam desde meu nascimento. Desde sempre foi assim. Eu, bobo, fui feito para entreter, fazer rir, idolatrar reis e rainhas. Para falar a verdade, nesse trampo foi igualzinho, na verdade. Entretanto, ilustríssimos senhores, Sua Majestade, o cliente, exigiu muitíssimo esforço deste pobre servo. Reis e rainhas andavam pedidos por essas terras, com certa dificuldade para encontrar seus próprios reinos. Eu sei, parece muito preocupante, mas fiquem tranquilos, me encarreguei disso. Convidei-os ao reino. E foi assim, sem guerras, sem luta com dragões, sem corações conquistados, sem palácios e sem torres, que nós conseguimos a satisfação do cliente. Eu queria deixar claro, inclusive, que isso graças a um trabalho muito bem feito por mim. Queria deixar um contato aqui, no caso, eu estou oferecendo aqui o serviço de bobo da corte. Se alguém estiver precisando de profissional assim, rápido, tá? Sagaz, esperto, muito bem apessoado. E eu queria dizer assim, que eu sou bobo, eu sou bobinho, eu sou bobão. O cara que tá aqui pra cumprir com a... Oi, Polly? Não, tô ocupado não, imagina, pode falar. Não, hoje? Almoço? Tranquilo. Não, pode ser, que horas? Tô saindo daqui. Beleza, 12:10. Tá bom, beijo.
Galera, surgiu um compromisso inadiável. Valeu, aí. Esse é o terceiro personagem da nossa campanha, ele é o Bobo da Corte. Na verdade, a gente fez essa brincadeira, essa intervenção aqui para que o conceito ficasse materializado, para que vocês entendessem a importância do Bobo na campanha. Na verdade, ele é, de fato, a incorporação da contemporaneidade mesclada com os aspectos da tradição, e ele é mais do que isso, ele é uma figura com a qual o cliente, que é fruto dessa geração Y, que é fruto do processo de globalização que foi colocado lá no início por mim, ele é similar a esse cliente, ele é um cara que é ocupado, ele é um cara que tem muitas coisas para fazer, é um cara que se sente importante e que precisa que as pessoas atendam a essa questão. Então, o Bobo da Corte, ele funciona como uma ponte entre a majestade, que seria o cliente, e o Reino Mate, que é a empresa Rei do Mate. Bom, para a gente fazer essa relação chegar no cliente, a gente usou de algumas mídias específicas, tomando como ponto de análise o cotidiano desse público-alvo. Esse público-alvo, como tem o perfil psicológico que já foi explicado, essa faixa etária, quando ele acorda, ele normalmente vai pegar algum meio de transporte para ir para o trabalho ou faculdade. As coisas dependem da ordem, né, do que ele faz. Tomando esse meio de transporte, eu vou começar explicando pelo ônibus, tomando que ele vai pegar esse ônibus. Os novos pontos de ônibus que foram instalados pela Ótima no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, eles abrem a possibilidade de aplicação de publicidade. A peça que foi desenvolvida para ser aplicada nesses pontos de ônibus foi essa aqui. Uma coisa que vocês vão perceber de característica fixa em todas as nossas peças é o diálogo. Esse diálogo ele vem justamente para trazer esse leitor para próximo. O Bobo está sempre falando com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte, seja qual for a sua condição no momento. Uma outra coisa que vocês vão perceber nos impressos em específico é que esse diálogo está muito relacionado com o momento do leitor. Então, como esse aqui vai estar nos abrigos de ônibus, ele está remetendo a transporte. Com a frase ela especifica muito o que eu estou falando. Meu senhor, por que não solicitou a carruagem? Ele está conversando com o cliente e está entendendo ele no momento presente. Esses abrigos de ônibus eles vão estar localizados nos 2 centros de São Por estarem dentro da principal, do meio do nosso cliente, do nosso público-alvo, que eles estarão na São Bento, na Avenida Paulista e na Rua Augusta. Uma outra possibilidade é esse cliente pegar o metrô. Se ele pegar o metrô, ele vai se deparar com essa peça. Essa peça ela tem o mesmo texto, a mesma imagem, ela é praticamente igual à do abrigo de ônibus, porque está falando ainda de transporte. A única coisa que se fez necessária é a mudança dos elementos de leitura para baixo, para eles ficarem mais próximos do campo de leitura do leitor. Essa peça ela vai estar na linha 1 e na linha 2 do metrô, e na linha 4 amarela da Via 4. Na linha 4 ainda existe uma peculiaridade. Aqueles telões que ficam pelas estações, aquilo é uma mídia relativamente nova, que está crescendo muito, e que chama DOOH, que significa Digital Out of Home. Para essa mídia, a gente também desenvolveu uma peça, que é essa peça que vocês vão ver agora. Como vocês puderam ver, são peças curtas que vão direto ao ponto e elas têm no máximo até 10 segundos, por isso que a gente preferiu continuar com essa ideia de diálogo, remete à campanha de televisão que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E essa mídia ela vai estar sendo divulgada na Estação Paulista, porque está conectada até com a linha 2 verde, que é muito próximo da Avenida Paulista, e na Estação da Luz. Na Estação da Luz, porque conecta várias outras linhas, então a visão do público é muito maior. Uma outra possibilidade é esse possível cliente pegar o carro de manhã. Se ele pegar o carro, ele pode ficar
ele pode se submeter à mídia do spot. O spot ele foi desenvolvido de uma outra maneira. Ele, como o leitor, o ouvinte, não vai estar vendo a divulgação, ele precisava ser chamado a atenção somente pelo texto. Então a gente preferiu fazer com que o bobo estivesse convidando ele para o evento da campanha, que é uma coisa que é interessante para o ouvinte e ao mesmo tempo para a gente, porque o final dele vai ser entrar no site da campanha. A peça que foi desenvolvida é essa aqui. Vossa Alteza, o Rei do Mate, pediu-me para vir aqui convidá-lo ao baile real. Será uma festa incrível, porém, Vossa Senhoria tem uma missão. Não precisa conquistar um coração ou subir na torre de um dragão. Deves apenas vencer a grande competição. Não tem mais nada? Na minha época era mais complicado. Pelo menos eles traziam alguma coisa pro palácio, um pão de queijo, um chá, sei lá. Acesse reidomate.com.br/baile e descubra como conquistar o seu lugar nessa competição. Essa peça ela vai estar sendo divulgada nas rádios 89, que é a Rádio Rock, e na Mix FM. Teoricamente, quando esse cliente ele chega no trabalho, no estudo, ele não vai estar em contato com nenhuma rede social, portanto ele não vai ser atingido por nenhuma das nossas divulgações. Mas quando ele volta para casa, ele ultrapassa de novo pelas possibilidades do transporte, né, de divulgação do transporte. E, segundo o perfil psicológico do nosso cliente, quando ele chega em casa, normalmente ele vai para a televisão. Para a televisão, a gente desenvolveu uma peça de 15 segundos, até com um pouquinho de cara de teaser, para justamente causar essa curiosidade no leitor, no telespectador, para ele chegar até o site da campanha, que é a principal mídia, que vai ser explicada um pouquinho mais para frente. Essa peça ela vai estar sendo divulgada nos canais Globo, GNT e Multishow. Soberano, poderoso, maravilhoso, exorbitante, venho convidar ao reino. Uma outra possibilidade desse cliente é a revista. A revista pode ser que ele pegue quando ele chegar em casa à noite ou até no final de semana. E de acordo com o nosso público-alvo, ele é idêntico ao público leitor da Super Interessante. Por isso a gente desenvolveu essa peça aqui para a revista. Ele continua na ideia de adulador com essa frase: uma massagem nos pés, majestade. E ele vai estar ali adulando, né, o leitor. Uma outra coisa que vocês devem ter percebido em todos os impressos é o QR Code. O QR Code é aquele quadradinho preto lá em cima, que quando lido por um aplicativo de celular ou algo do tipo, no nosso caso ele vai enviar para o site da campanha, levando tudo para o site. Essa é a projeção da revista. Para produzir esse conteúdo, a gente utilizou uma estratégia que é o marketing de guerrilha. O marketing de guerrilha, ele surge nos anos 70 e num contexto em que a publicidade ele causava muita desconfiança no consumidor. Esse termo guerrilha, ele vem da Guerra do Vietnã, onde os guerrilheiros vietnamitas, eles tinham ferramentas muito inferiores às dos Estados Unidos, então eles utilizavam de estratégias alternativas. Então o marketing de guerrilha é justamente isso, é utilizar ações e estratégias inusitadas para atingir algum resultado. Para o Levinson, que foi a primeira pessoa a conceituar o marketing de guerrilha, é atingir metas convencionais com métodos não convencionais. Seguindo essa estratégia, a gente criou uma ação, que ela vai estar na internet, e essa ação, ela consiste numa abordagem do bobo da corte nas ruas de São Paulo no horário do almoço. Ele aborda os clientes e, com a ajuda de uma produção, ele caracteriza esses clientes como rei e, de forma performática, produtos consagrados do Rei do Mate, como o chamate, o copão de pão, eles são oferecidos para esse cliente. Além da expansão da marca, essa ação ela começa a criar aquele vínculo que a gente estava buscando para a campanha e ele já começa, o cliente ter mais uma simpatia com a marca. A peça é essa aqui.